E nós vamos ver a santidade e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. Então, se em Isaías 6 nós contemplamos lá a majestade, a grandeza e a santidade de Deus, do Senhor, aqui nós temos uma visão do outro lado, né? Nós temos a visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E antes de ler, eu queria fazer uma indagação. Depois que Jesus Cristo foi para o céu e assentou à destra de Deus, parece que desde essa ocasião, algumas vezes a gente vê ele se manifestando a Paulo, Pedro e os apóstolos, mas depois disso a ausência foi completa. Jesus Cristo não visitou mais prontamente ou apareceu a alguém, como apareceu para Paulo naquele período de tempo da igreja, logo no início. Mas lá pelo finalzinho do primeiro século, nós vemos que ele aparece para João, só que ele não aparece naquela visão de João, que João tinha dele logo no início dos trabalhos do ministério do Senhor. Aquele camponês, aquele homem simples da convivência com os apóstolos, como é que ele se apresenta e onde ele está? Que visão nós temos de Jesus Cristo? Qual é a visão que nós temos dele? Quem é ele? Que visão eu, você, nós temos do Senhor Jesus Cristo? Onde ele está? O que ele está fazendo? Se ele se ausentou tanto, quase 2000 anos, cadê? O que é que ele faz? Como é que ele se apresenta? O que é que ele diz ser? O que é que ele está fazendo hoje, então? Então, diante dessas indagações, eu gostaria de ler Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9. Isso era domingo, quando João teve essa visão. Não é bem uma visão, foi um espírito. Aí ele diz, versículo 9 de Apocalipse 1: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram branco como alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século.
e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, porque João, pela tua graça, soberania e bondade, registrou a visão de Jesus glorificado. Obrigado, Senhor, porque os discípulos conviveram com Jesus Cristo durante o seu ministério terreno e depois João viu Jesus glorificado e viu onde ele estava. Obrigado, Senhor, por essa visão gloriosa que nós precisamos ter constantemente da pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa visão gloriosa que ele teve em espírito na ilha de Patmos, registrada para nós hoje. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos estudar sobre esta visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo, o Jesus glorioso, o Jesus glorificado. Mas como nós já sabemos bem aqui o contexto do livro de Apocalipse, quem estava dirigindo o mundo naqueles dias era um imperador chamado Domiciano. Ele é tido como o homem que iniciou a primeira perseguição aos cristãos de maneira geral. Nero fez perseguições nos anos 60, mas de maneira mais localizada. Este aqui, Domiciano, ele fez perseguições de maneira geral. Também no ano 250, mais à frente, outro também fez, chamado Diocleciano, fez perseguição ao povo de maneira geral. Essa foi a maior das perseguições no terceiro século. Então, nesse período de tempo, os nossos irmãos, chamados os primeiros crentes, ou os crentes da segunda geração, eles estavam sob perseguições terríveis. Eram grandes perseguições, não eram qualquer perseguição. Eram perseguições de execuções, de prisões, de espancamento e de exílio, como foi o caso de João. Então, diante dessa situação de grande dificuldade daqueles irmãos, aquela oportunidade é que João tem a visão de quem é o Senhor Jesus Cristo para a igreja. Então, irmãos, no meio das grandes lutas da vida e da humanidade, a maior necessidade nossa não é tentar resolver os problemas da humanidade, até porque nós não vamos conseguir. Mas nós, crentes, em todas as ocasiões da vida, da humanidade, da igreja, nós precisamos ter uma visão de um Cristo glorificado. Essa deve ser a nossa visão. A visão da igreja é olhar para um Jesus glorificado, um Senhor que dirige todas as coisas. No livro de Efésios, que vamos pregar em outra oportunidade aqui na igreja, diz que Jesus desceu do céu à terra e ele voltou depois da ressurreição para o céu e ele preencheu todas as coisas. Então, tudo que existe nesse universo criado, tanto nos céus quanto na terra, é preenchido pela presença de Jesus Cristo. Por isso, ele foi glorificado. Então, como eu de vez em quando pronuncio essa frase, ele manda lá no céu e manda aqui na terra. Quem morre aqui e quem vive aqui é permissão dele. É verdade. Só morre quem ele quer e só vive quem ele quer. Ele diz isso aqui.
Então, essa é a visão que nós precisamos ter de um Cristo glorioso, glorificado e que dirige todas as coisas. Então, a igreja, durante a história, ela experimentou grandes dificuldades, grandes sofrimentos, e ela sobreviveu a todos. Mas nós precisamos ter uma visão de um Cristo grande, de um Senhor extraordinário. Então, começando aqui o nosso texto, nesse nosso dia tão agradável, Vitória da Conquista, nosso clima de outono, né? Maravilhoso, saindo do verão e entrando nesse clima tão agradável. Deveríamos levantar a mão para os céus e agradecer a Deus. E nós aqui deveríamos estar com essa igreja lotada de gente diante da visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo, mas Deus sabe todas as coisas. Então, João disse que ele apresenta os motivos pelo qual ele estava na ilha de Pátmos. E ele se identifica com os seus leitores. Ele disse: eu sou o vosso irmão, eu estou com vocês na luta, eu sou companheiro de vocês na tribulação. Nós estamos no reino, nós estamos numa perseverança. E ele disse que ele e os seus companheiros, os crentes em todo o império onde eles se encontravam, em Cristo. Ele disse: eu, João, vosso irmão e companheiro, na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus Cristo. Ele diz: achei-me, me encontrei na ilha de Patmos. Aí ele diz o motivo pelo qual ele estava lá: por causa da palavra de Deus. Então, ele diz: eu estou nesse reino de tribulação, de sofrimento, por causa da palavra de Deus. Ele diz também outro motivo, ele diz: por causa do testemunho que dou do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? João, que conviveu com o Senhor durante todo aquele tempo, dos 3 anos de ministério, agora está numa ilha, mais ou menos com 16 quilômetros de comprimento por 10 de largura. Então era a ilha de Pátmos, no mar Egeu, e lá onde ele se encontrava. Aí ele disse que nessa ocasião ele se achou em espírito, então não era uma visão, apesar de parecer uma visão, mas era em espírito. O Espírito Santo tomou João aqui. E ele diz: o dia era no domingo, era num dia como este, que ele disse que teve que foi tomado, que se achou em espírito no dia do Senhor. Certamente estava às margens do mar Egeu na ocasião da visão. Aí nesse dia, no domingo, dia do Senhor, ele de fato ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa ideia é que daqui emana autoridade, emana poder. É a ideia de que é a palavra do Senhor que rege, que dirige. E ele vê esse estrondo, essa voz imensa, né? Como o som de uma trombeta. Quer dizer, dessa voz emana poder, direção, condição. E aí a voz fala, imagine o estrondo dessa voz ao ouvido de João em espírito. Ele diz: escreve e manda às 7 igrejas. Escreve isso aí e manda às 7 igrejas. Aí ele descreve no verso 11 essas igrejas, né? Ele cita as igrejas e diz que João mais uma vez volta para ver quem falava com ele. Quem está falando comigo? Ele volta para ver. Quando ele volta, ele teve uma visão de quem é Jesus Cristo e de onde ele estava. Aquele Jesus com quem ele conviveu durante 3 anos, agora ele tem uma visão interessante. A primeira visão que ele tem, a descrição da visão, é que ele viu 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas que ele acaba de mencionar, é a figura das 7 igrejas. E diz claramente onde Jesus Cristo está. Onde é que ele está? No meio dos 7
candeeiros. Então, você imagina, irmãos, uma igreja atribulada, perplexa, angustiada, com muitas pessoas sendo executadas, outras pessoas presas, e ele vê Jesus Cristo no meio da igreja. Interessante, esses irmãos leram isso e viram isso no meio do sofrimento. Então, a nossa visão no dia do Senhor, no domingo, é de ver o Senhor que não está apenas num trono no céu, ou está em algum lugar particular. Não, ele está no meio da sua igreja. Ele nunca se ausentou. Ele preenche os céus e terra. Então, a visão que a igreja do século XXI, nós precisamos ter de Jesus Cristo, é aquele que está entre os candeeiros, é aquele que está presente. Jesus Cristo, ele está presente sempre no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E aí a definição, como é que ele se apresenta? Como é que ele está no meio da sua igreja? Que figura ele se apresenta para nós? Como é que ele está? Como é que João diz que ele está? Ele diz que é semelhante ao Filho do Homem. Essa é a figura descrita nos Evangelhos, que vem do profeta Daniel, a figura do Filho do Homem, de Jesus Cristo, que tornou gente, pessoa, apesar de continuar sendo Deus. Aí ele diz a descrição, como é que ele está, ou como ele representa. Diz claramente a primeira figura dele, desse Jesus no meio da igreja. Diz, com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Isso é a figura do sacerdote. É a figura do sacerdote do templo de Jerusalém. Então ele está dizendo, Jesus, ele vive como um sacerdote no meio do seu povo. Jesus exerce o seu sacerdócio agora no meio do seu povo. Então, Jesus habita ou está no meio da sua igreja, exercendo o seu sacerdócio a nosso favor. A mesma coisa da sua autoridade, dele estar à destra do trono de Deus, dizendo para Deus, dizendo, olha, eu morri pela minha igreja, eu morri pelo meu povo, e eu estou no meio dela, exercendo a minha função de sacerdote para eles. Então essa é a visão que nós devemos ter do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, que está oficializando a favor do seu povo. Às vezes nós olhamos para o mundo e vemos que Jesus está aqui nos favorecendo com tantas coisas maravilhosas que nós precisamos desse mundo. Não, Jesus Cristo, ele está no meio da igreja, exercendo a função sacerdotal, para que o seu povo chegue puro, lavado diante de Deus. Hoje foi a primeira música que eu ouvi, hoje foi a respeito disso logo de manhã. Jesus está nos preparando para nos levar puro à presença de Deus, esse grande sumo sacerdote. Então, irmãos, quando nós chegarmos no templo, a nossa visão é de um Jesus glorificado, que está no nosso meio, exercendo uma função de nos lavar, de nos purificar, para sermos conduzidos prontamente à presença de Deus. Essa é a visão de Cristo. Irmãos, Deus e Jesus Cristo, ele só age no mundo, ele só trabalha nesse mundo por causa do seu povo. Por causa do seu povo, exclusivamente. Deus, Jesus Cristo em particular, ele está agindo, dirigindo o mundo inteiro para o bem do seu povo, exclusivamente por nós. E ele oficializa, ele trabalha, ele tem essa função de sacerdote a favor dos céus. E essa é a visão que nós devemos ter dele, porque do contrário, nós jamais chegamos no sacerdote.
Outra descrição de Jesus no meio da sua igreja, no meio do seu povo, que ele apresenta no verso 14, ele diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Interessante, né? Aqui, além de ser um sacerdote, ele agora é um sacerdote santo, puro. É alguém que está qualificado para nos apresentar perante Deus por causa da sua santidade. Irmãos, o que define melhor Deus não é amor. O que define melhor Deus é santidade. Isso a gente vê no livro do profeta Isaías, essa descrição, a santidade de Deus. Então, o Jesus que convive no meio da sua igreja, que está presente conosco aqui nessa manhã, está no nosso meio, está aqui e agora. Ele é santo, ele é extremamente puro, como algo branco, como algo plenamente limpo. Então, Jesus que habita no meio do seu povo, que está presente aqui e agora, é um Jesus plenamente santo. E João procura essas palavras de cabeças e de cabelos brancos como a neve para descrever claramente a santidade do Senhor Jesus Cristo. Então eu e você, que chegamos a esse templo, a esse recinto, e o Jesus glorificado chega para nós, é um Jesus que oficializa a nosso favor e também é um Jesus totalmente santo, totalmente puro. E essa é a visão que nós devemos ter do Cristo glorificado. Toda a nossa vida deve reger em torno disso. Esse Jesus glorificado para a nossa própria vida, sendo o Deus santo. Continuando, aí ele diz ainda no verso 14, ele diz assim: os olhos como chamas de fogo. O que é isso? Isso está lá no livro de Zacarias também, essa expressão, no livro de Zacarias, sobre carros de fogo, né? E nós vemos que aqui é a descrição de raios. Isso é a maneira de dizer, ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. É como o olhar de uma pessoa que tem percepção extraordinária, que vê e contempla tudo. Então, o Jesus que está no meio da igreja, presente aqui, ele vê tudo. Nada foge do olhar de Jesus Cristo no meio do seu povo. Ele vê o seu povo de maneira detalhada. Nada que aconteça entre os céus e terra, particularmente no seio da sua igreja, que Jesus não esteja vendo. Ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sabe todas as coisas, e é isso que ele está dizendo: os seus olhos é como chama de fogo. Ele tem uma visão perfeita, maravilhosa de todas as coisas. Ele sabe. Até a palavra não me chegou à boca e ele já sabe o que eu vou dizer. O pensamento nosso não chegou ainda, mas o Senhor, pela sua visão, o seu conhecimento, ele sabe, ele conhece. Então, irmãos, essa é a visão que nós crentes precisamos ter de Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos em prantos diante das dificuldades da humanidade. Às vezes nós caímos em desespero, né? Ficamos com medo, parece medo de terror. Mas sabe por quê? É porque nós temos uma visão de um Jesus deste tamanho, bem pequeno. Como diz um autor, seu Deus é pequeno demais. Nós, crentes, temos a visão de um Jesus que contempla todas as coisas, e ficamos maravilhados, extasiados diante desse Jesus que vê todas as coisas. Imagine, irmãos, olhando aquela igreja com dificuldades,
com sofrimentos, com prisões, com mortes e com grandes tribulações. E ele diz: olha, Jesus vê tudo, observa tudo, contempla tudo na vida de vocês. Isso é o que João poderia ver de encorajamento para aqueles irmãos e para nós. Aí ele fala no verso 15, outra descrição de Jesus glorificado. Ele diz: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Irmãos, essa é uma descrição de juízo. Interessante, né? Descrição de juízo. Então, ele está dizendo que ele é o juiz de tudo. Deus, Jesus Cristo, é o juiz de tudo. Tudo que acontece nesse planeta Terra e no céu, ele é juiz. Ele é Senhor. É isso que descreve a ideia de pisar, é a ideia de juízo. Eu sou o juiz deste planeta Terra. Quem rege com grande juízo do planeta Terra é o Senhor Jesus Cristo. Não sou eu, não é você. Então, nós igreja, quando vemos uma visão de Jesus glorificado, de Jesus poderoso, do Senhor maravilhoso, que dirige todas as coisas, quando nós olhamos para Ele assim e vemos as desgraças e os males e os problemas da humanidade, tudo isso se torna insignificante diante da majestade do Senhor Jesus Cristo, diante da grandeza dele. Por isso, o desafio meu de vocês não é olhar o que está em nossa volta, não é olhar as notícias da humanidade, não é olhar o que está acontecendo em nossa volta, é ter uma visão majestosa, gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que Ele está levando um fim à sua história, do qual Ele é o regente, e faz tudo isso pelo triunfo da sua igreja, do seu povo. Então, irmãos, nos dias de calamidades, nos dias de grandes problemas na história da humanidade, o que é que nós precisamos fazer? Ficar em pânico, com medo, que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer? Não, nós devemos olhar para o Jesus glorificado, que rege todas as coisas para a sua glória e a glória do seu Pai. E aí, diante de todas as mazelas e das angústias que as nações passam, para nós é insignificante, é tão pequeno diante de um Senhor desse que preenche todas as coisas. E aí João volta a falar de água. Ele está às margens do mar Egeu. Ele diz: a voz de muitas águas. Ele volta a falar de autoridade, de comando. É como eu disse outro dia, é a autoridade da voz de Jesus que dirige as coisas. É o comando da sua voz. Ele vai dizer lá na frente que Ele é quem decide, quem vive e quem morre e quando. Isso lá na frente, vamos ver. Ele diz: eu decido quem continua vivo, quem vai morrer e quando vai morrer. Eu sou o regente do planeta. Ele vai dizer na frente, porque Ele tem esse comando, essa autoridade, esse poder na sua voz. Veja como Ele descreve. Ele diz: da minha boca, ou na minha mão, aliás, tenho aqui na minha mão 7 estrelas, e da boca saía ali uma espada afiada de 2 gumes. Descreve mais uma vez que Ele, a sua palavra é autoridade. Então é a palavra do Senhor Jesus Cristo que é autoridade. E novamente ele volta a falar de santidade. Ele diz: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Era o brilho da majestade do Senhor Jesus Cristo. Um belo dia isso aqui brilhou para Paulo indo para Damasco, e ele caiu. Era o brilho da santidade, da glória de Deus. E depois ele falou a Paulo e conduziu. E veja a descrição,
quando nós estamos presentes diante desse Senhor majestoso. O que João fez no versículo 17? Quando vi, caí aos seus pés como morto. Essa é a grandiosidade. Irmãos, o homem hoje é orgulhoso. O homem acha que vai resolver os problemas da humanidade, que vamos resolver todos os nossos males, todas as nossas desgraças. Mas aqui está o fator. Nós, crentes, o povo de Deus, quando nós compreendemos a grandeza do Senhor Jesus Cristo e a glória dele no nosso meio, nós nos prostramos. Nisso está a nossa vitória. Nos prostramos. E qual foi a reação de Jesus diante de um homem prostrado, que representava a igreja naqueles dias em tribulação? Aí ele diz: ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, coragem, rapaz, não temas, não tenha medo. Era um reino de sofrimento, um reino de morte, de prisão, e ele mesmo estava exilado. Mas ele disse: não tenha medo, sou eu estou aqui. Então, irmãos, quanto mais os problemas do mundo, da história da humanidade se agigantam, mas quanto mais nós do lado de cá contemplamos Jesus extraordinário e nos prostramos diante dele, mas nós sentimos segurança, força e poder na nossa vida, como foi o que João sentiu. E aí Jesus dá uma definição de quem ele é do Antigo Testamento. Ele está citando Isaías: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele está dizendo: eu sou o Senhor do Antigo Testamento, eu sou Deus. Você está diante de Deus. Então nós estamos diante de Deus. Essa é a visão que nós aqui nesse recinto precisamos ter, de um Jesus santo, perfeito, justo, e que devemos ter coragem, prostrados aos seus pés, diante da sua santidade. Lembra? Isaías teve a mesma atitude lá no capítulo 6. Caiu aos pés no templo naquela ocasião. João fez a mesma atitude. O Deus que mostrou a sua majestade lá em Isaías 6 apresentou o Jesus glorificado para a igreja. Eu sou o primeiro e o último. Aí ele dá a definição dele, o triunfo dele. E aquele que vive, estive morto. Irmãos, o triunfo de toda a obra do Senhor Jesus Cristo foi a sua morte. Foi a sua morte. As pessoas dizem: foi a ressurreição. Não, vai ser a vinda. Não. Tudo foi sentenciado à derrota quando Jesus Cristo morreu. O universo foi reconciliado, céus e terra, por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. Lá a própria morte foi derrotada mediante o seu sacrifício. E ele está vivo pelo século dos séculos. O que é isso? Aqui não é a ideia de 100 anos, não. É a ideia de eras, ou seja, de eternidade a eternidade. Esse é o Senhor que rege os céus e a terra, que nunca vai parar. Os governantes, Diocleciano, ou melhor, Domiciano, Diocleciano, que veio por volta do 3º século, e muitos governantes que vieram no decorrer do tempo, o que aconteceu com eles? Morreram, não é verdade? Passaram. Mas Jesus Cristo continua regendo todas as coisas para o bem da sua igreja. Isso é que ele está fazendo, o bem do seu povo. E ele só lida com a humanidade exclusivamente por causa de você, por causa do povo dele. Ele move céus e terra exclusivamente pelo seu povo. Para isso ele veio aqui. E aí ele diz claramente, olha o que ele diz dele mesmo:
a João e a nós. Ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Em outras palavras, trocando a miúdos, né? Ele diz para João: João, quem vive e quem morre e quando sou eu. Irmão ou irmãos, você só está vivo aqui porque Jesus Cristo quer. E você vai viver até o dia que Ele quiser. Não são os males da humanidade, os sofrimentos, as doenças, as pestes, não. Quem decide, quem vive, quem morre neste planeta Terra é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A gente acha que é isso, que não, é Ele. Ele é que rege. Ele preencheu céus e terra com a sua autoridade. Então, quando nós olhamos para um Jesus dessa maneira, tudo em nossa volta se torna insignificante. Até o diabo e tudo que existe neste planeta está sob o domínio e autoridade de Jesus. Ah não, os demônios, os homens e tudo que acontece nesse planeta está à deriva. Não está. Jesus é quem está dirigindo. Tanta gente que estão em UTI, em hospitais desse Brasil afora, e às vezes a gente diz assim: vai morrer e não morre, levanta e vive. E outros que estão com saúde morrem. Por quê? Porque Jesus é o dono da vida. É Ele que decide. Então essa visão gloriosa que nós precisamos ter de Jesus Cristo é que de fato nos dá esperança. Às vezes nós ficamos aqui tão em prantos, tão com medo, né? A humanidade parece que está perplexa. A sua história é assim, diante das mazelas da vida. Mas quando nós olhamos para o Jesus no dia do Senhor e ficamos maravilhados da sua vida, nada que está em nossa volta é grandioso. Pelo contrário, é pequeno demais por causa da majestade e da grandeza do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que maravilha isso, né? Agora, irmão, parece que nós não cremos, né? Parece que nós não cremos no Jesus assim. E esse é o nosso problema. Essa é a nossa dificuldade. Nós não cremos no Jesus assim. Você está vivo aqui, graças a Deus, respirando, vai continuar respirando porque Jesus quer. No dia que Ele não desejar a sua respiração, você vai. Mas tem uma coisa: a sua vida está oculta em Deus, ou com Deus em Cristo Jesus, e nada poderá nos separar dele. Nem o que existe nos céus, nem o que existe na terra, e nem o que existe no inferno. Nada pode tirar, porque Deus, pela morte do Senhor Jesus Cristo, convergiu nele todas as coisas, nos céus e na terra. Que maravilha! Essa é a visão que eu e você precisamos ter do Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa fé. Irmãos, a gente precisa dizer esses relatos, mas são bonitos os relatos dos 4 primeiros séculos da igreja, de como os cristãos enfrentavam as mazelas da vida. Eu gostaria de contar um exemplo que eu li essa semana da peste bubônica do século XIV, chamada peste negra do século XIV. Essa peste do século XIV foi uma peste difícil. Diz que morreu, não sabe a estatística, mas talvez perto de 25 milhões de pessoas no século XIV. 25 milhões, gente. É muita gente, né? 25 milhões. Só de monges católicos, naquela época, morreram 10 mil. Sabe por que morreram os monges?
eles iam para ajudar o povo. Muitos desses monges é bem provável que a gente encontre lá no céu. Eles enfrentaram, morreram. Incrível, não é? Hoje, nesse contexto de mundo, parece que nós entramos em pânico. Cadê o Jesus? Ficou o texto da mulher, foi reduzido a uma fagulha nas mentes e nos corações de muitos crentes e de muitas pessoas do Brasil e do mundo também. Não é assim? A visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Esses monges fizeram isso. Século XIV. Podemos narrar muitas outras histórias, né? De pessoas que se dedicaram, que tinham uma visão gloriosa. Claro que eles fizeram por motivos até errados, né? Mas eles dizem, nós não podemos deixar de ajudar essas pessoas moribundas na hora da morte. Hoje nós estamos em prantos. O que mais mata nesse planeta Terra não são as doenças, não são os males da humanidade, mas o pecado. O pecado é o matador da história da humanidade. Claro que Jesus é quem decide quem vive e quem morre, mas a doença trágica da humanidade, de fato, é o pecado. E por último, que eu acho a parte mais linda do texto, o versículo 19 e 20, ele diz: escreve, pois, as coisas que viste. Que coisas que viste? Isso que eu acabo de dizer. As coisas que viste. Essa primeira parte do capítulo 1, a visão do Cristo glorificado. Ele está dizendo, igreja, vocês precisam ver que Jesus é o Senhor glorificado, que rege, que preenche os céus e terra. Majestade de Jesus Cristo. Então ele se apresenta como Senhor glorioso, grandioso. E depois ele disse, e as coisas que hão de acontecer depois dessa. O que ele está falando aqui é o capítulo 2 e 3, que ele descreve para a igreja. E aí, uma das frases bonitas, né? Ou melhor, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Eu troquei aqui. Ele diz aqui, e as que são é o que se refere ao capítulo 2 e o capítulo 3. E as que hão de acontecer é que a partir do 4 até o final do livro de Apocalipse. Essa é a sequência. Então, o que o Senhor está dizendo? O Senhor glorificado dirige a igreja as coisas que são e as coisas que hão de acontecer a partir do 4. O que é? Quem rege a história da humanidade é o Senhor Jesus Cristo. Ele que está regendo. E ele dirige toda essa história, toda a história desse planeta Terra, para uma única convergência: o seu povo, a sua igreja, aqueles que ele comprou pelo seu próprio sangue. Então ele move céus e terra neste planeta Terra, tudo isso para o bem do seu povo, a sua igreja, do qual ele deu a vida. Nós já estudamos e vimos que no livro de Apocalipse, a partir do 4 até o último capítulo, nós encontramos o que? Jesus Cristo, o glorificado, soberano, que dirige todas as coisas. E nós vemos que até o abismo, lá no livro de Apocalipse, quem vai abrir na tribulação, quem é? Jesus Cristo. Então ele é Senhor de tudo. Até no abismo do inferno, ele é quem abre as portas e quem fecha. Então, irmãos, é esta pessoa, é este ser, nosso Salvador, que vamos adorar, por reconhecer que ele está no nosso meio. Que visão extraordinária. Então, meus amados irmãos, vamos ter essa visão gloriosa, majestosa, extraordinária do Senhor Jesus Cristo.
Aí tudo que está em nossa volta, por maior que seja diante dos nossos olhos, diante de um Senhor majestoso, não é nada. Até mesmo a morte, Ele já derrotou para nós na cruz. Então, o que nos resta apenas servir esse Senhor. Aí João encerra o nosso texto e a gente encerra o nosso estudo. Ele diz quanto, ele explica, quanto ao mistério das 7 igrejas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aqui ele está dizendo que ele tinha os líderes da igreja na mão. A ideia é essa. Ele diz: olha, o dirigente da igreja de Éfeso eu tenho na mão, o dirigente da igreja de Esmirna tenho na mão, da igreja de Laodiceia eu tenho na mão, da igreja de Filadélfia eu tenho na mão. Aí ele encerra dizendo: e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas, que ele diz no início, onde ele está no meio dos 7 candeeiros, no meio da igreja. Jesus Cristo está presente no meio da sua igreja. Oi, irmãos, a nossa conclusão, pensando sobre esse assunto, que visão eu, Artman, tenho de Jesus Cristo? Que visão tu tens da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Que visão a igreja tem de Cristo hoje? Será de um Cristo pequeno demais? Que não sabe o que está fazendo? Será que ele sabe ou não sabe? Será que ele é dono da vida? Será que ele está dirigindo mesmo o universo? Será que ele está dirigindo a sua igreja, o seu povo, para um fim, para um objetivo final, como ele mesmo descreve? O seu conceito, que às vezes a sociedade tem e a igreja também tem, que o mundo está à deriva e que a igreja também está à deriva. Não, não está à deriva. Jesus Cristo é o regente, ele está no nosso meio e tem um líder, ou os líderes, na sua mão. Que visão gloriosa, né? É assim que o mundo vê? É assim que a igreja vê? Não. O que é que as pessoas dizem? Meu Deus, o que vai ser do mundo? É um desespero toma conta. Por quê? Olha a visão de Jesus. Medíocre, pequena demais, insignificante demais. Tem um título de um livro antigo: Seu Deus é pequeno demais. O primeiro título era o Deus desconhecido, depois mudaram o título para Seu Deus é pequeno demais. É verdade. Então, como disse no início, quanto mais as mazelas e as desgraças da humanidade se agigantam, aumentam, mais a igreja precisa ter uma visão gloriosa, majestosa do Senhor Jesus Cristo. Aí tudo em nossa volta se torna pequeno demais, insignificante, por causa de nós? Não, por causa da majestade e da grandeza do Senhor Jesus Cristo. Oxalá todos nós tenhamos esta visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? E assim a gente encerra o nosso tempo. Ó Deus glorioso, muito obrigado, porque neste livro, na virada do 1º século, tu revelaste a João a posição do teu Filho Jesus Cristo, majestoso, glorioso e que rege o universo. Ó Deus, muito obrigado pela grandeza de Jesus Cristo. E Ele trabalha, Ele rege todo esse universo,
os céus e terra convergem para um único fator: o bem da tua igreja, o bem do teu povo. E nada, Senhor, nem no inferno, nem nos céus, nem sobre as coisas desse planeta Terra vai mudar a obra que Jesus Cristo fez para o seu povo. Muito obrigado, Senhor, porque essa é a tua majestade e a tua grandeza. E todas as vezes, ó Deus, que chegarmos nesse agradável recinto de culto, possamos ter essa visão de um Cristo majestoso no nosso meio. E que no dia a dia, Senhor, da nossa sociedade, da nossa vida como igreja aqui, neste mundo, que a nossa fé seja gigante, que a nossa visão de um Jesus glorioso seja realmente imensa, para que o mundo lá fora possa ver quem é Jesus Cristo e o que nós representamos para Ele, o quanto nós confiamos em Ti, que visão nós temos da Tua pessoa. Amamos as pessoas, queremos o bem delas, mas sobretudo temos também uma visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que rege todas as coisas para o nosso bem e para o bem do Teu povo sobre a terra. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, e nos ajude para que às 19 horas possamos retornar a esse recinto para termos essa visão gloriosa de Jesus Cristo glorificado. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.